Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos iniciando direto dos estúdios do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, mais um Sala de Prescrição, aquele programa que a gente, às vezes, até debate futebol. E temos a satisfação de receber mais uma vez aqui o nosso cadeira cativa, dupla jornada, representando Inter e Caxias, Dr. João Marcos Riso. É mais uma satisfação, né? Tá aqui com vocês para debater essa nossa paixão que é futebol, né? Principalmente na fase que o meu time do coração tá passando, que é o melhor time gaúcho nas séries nacionais. E não é só o melhor time gaúcho, ele é o melhor ranqueado hoje em termos de aproveitamento e pontos por número de jogos das 4 divisões. Né? Então, o Caxias está de sobremaneira mostrando como é que se faz uma organização de time com baixo custo, mas com objetivo e com administração, que eu acho que é isso que está faltando para a turma aqui da capital e o nosso co-irmão caxiense, Juventude. Vamos desenvolver o assunto ao longo do programa. Nosso outro convidado, cadeira cativa e também apresentador, representando os gremistas, Dr. Ricardo Nogueira, que prazer em tê-lo de volta. Mas é uma alegria inenarrável. E eu fico muito feliz quando eu vejo o interior, né? Porque eu não posso estar falando do meu Brasil de Pelotas, nosso chavante, que está até sem série, né? É a maior decadência da história, né? Mas eu fico feliz pelo Flamengo de Caxias, que eu sou do tempo do Flamengo. Flamengão da Baixada Rubra. Isso, do Gaspar, que jogou no Grêmio também, né? E venho aqui hoje como gremista, mas eu já tenho dito isso há muito tempo, que o Grêmio tem que retirar o Grêmio Futebol Porto Alegrense, porque lá no Grêmio faz tempo que não tem futebol. Faz muito tempo que isso não tem lá, tem de tudo lá, menos futebol, né? A última vez que teve futebol lá foi com o Luizito Soares, né? Então eu digo que eu amo o Alberto Guerra, porque nos deu esse presente, Luizito Soares, e odeio ele pelo que ele está fazendo atualmente. É o mesmo caso que eu tinha pelo ex-presidente, né, que nos deu uma Libertadores e depois nos enfiou na Série B, né? Que nem a situação também do Filipão, né? Eu amo o Filipão, né? E não gosto de lembrar a segunda Copa que ele dirigiu o Brasil nem um minuto. Né? A ambivalência do futebol. Por isso que o futebol é a coisa menos importante, mais importante do que a própria vida. Já dizia um técnico, se não me falha a memória. É a coisa menos importante das coisas mais importantes. Ou a coisa mais importante das menos importantes. Exato. É um técnico escocês. Eu não me lembro. Que falou isso, essa frase é famosa, né? Quem vai tentar nos ajudar a espargir luzes sobre o assunto, porque conhece muito, é coordenador da Escola do Grêmio. A gente tem o prazer, a satisfação de receber aqui no estúdio pela primeira vez o nosso convidado que, né, além de debater a rodada e debater o que ele está vendo, também vai nos encher de informações com as perguntas que nós todos vamos fazer. Estou falando do Everson Sobral. E aí, prazer de poder te receber aqui no nosso programa. Não, o prazer é todo meu. Agradeço muito o convite, né? Confiança de terem me trazido por aqui. Vai ser uma tarde muito gostosa de conversar com vocês, debater sobre os assuntos. E legal que os colegas já trouxeram aqui na mesa um debate que eu gosto muito, que é a parte de gestão, que eu acho que o futebol moderno é totalmente voltado à gestão. Né? Aquele futebol antigo que a gente tinha, que era só jogar futebol, hoje já não existe mais, né? Tem que ter a parte de gestão. Então, o prazer é todo meu de estar aqui. Agradeço de novo o convite e espero contribuir da melhor forma possível. Ao pessoal que nos cobra que a gente só traz gremistas, eu quero avisar que no próximo programa
vai estar aqui um ex-jogador colorado, que eu ainda não vou dizer quem é para manter o suspense até a semana que vem, mas que também foi um grande ídolo da torcida do Inter, trouxe títulos, representou uma virada do Inter num período conturbado. Vocês não podem perder este programa e ficar ligados no próximo programa da semana que vem. Pessoal, como é que vocês viram as rodadas? E eu falo as rodadas porque estou falando da Série A e da Série C. Bom, aconteceu uma coisa bem interessante esse fim de semana, né? Eu assisti o jogo do Grêmio no sábado. Aí, no domingo, eu comecei assistindo o jogo do Cruzeiro com o Botafogo, ou Botafogo com o Cruzeiro. Depois, iniciei também a partida do Ceará com o Flamengo, e aí passei para ver o Caxias contra o Ipiranga. E depois continuei na sequência, pegando dos 30 minutos do primeiro tempo em diante o jogo do Inter. O jogo mais organizado que eu vi, até tinha um colega que eu mandei para ele um WhatsApp dizendo, coloca no canal tal e assiste o jogo do Caxias. Ele colocou, ele é colorado também. E eu não falei mais nada, daí ele me manda assim, uns 20 minutos depois, eu disse, não consigo parar de ver. Porque ver um time organizado jogar num campo, cara, que era pura água e barro, contra um time que não é desprezível de maneira nenhuma, que é o Ipiranga. O Ipiranga, inclusive, estava com o Jean-Pierre, estava com o Ricardo Bueno como centroavante, né? E um time que estava buscando se classificar, então estava dando tudo, né? E tu vê um time organizado. Se tu pegar a nominata de jogadores, cara, do Caxias, o número 10, que é o Bastos, é o único cara que a gente diz que é um 10 diferenciado, né? Para o tamanho do grupo do Caxias. Mas os outros são componentes. Tem 2 ex-Grêmio, eu acho que é o como é que é o nome dele? O Pedro Cuiabá, que acho que era do Grêmio, não é? Sim. E o outro é são os 2 centro-médios, são ex-juniores do Grêmio. E são o motor do time, cara. É a base, né? E estão lá, estão no Caxias, estão muito no bem. futebol moderno, o 10 está desaparecendo, E né? esse cara do Caxias é a cara do 10. Ontem ele quase fez um gol de placa do meio campo. Ele bate falta, ele coordena toda a gurizada ali, né? E Ele é o carteador. é o carteador. Tem um centroavante raiz, centroavante daqueles, que é o Eduardo Melo, um cara de 1,90 m e poucos, que não desperdiça nenhuma bola de cabeça. Ontem fez mais um gol, né? O Caxias tem 2 laterais estupendos, um que veio do Londrina, que caberia em Inter e Grêmio sem dúvida nenhuma, que joga demais pela lateral direita. E tem um goleiro, cara, aquela goleiro do Paysandu, né, que é o Thiago. É uma coisa espetacular. Quando o time precisa, o cara fecha o gol. Ele é considerado o melhor goleiro da Série C já. Mesmo acabando agora a primeira fase, tem toda a segunda. Estão fazendo entrevistas com ele, porque o cara está acabando com os jogos. Então vou falar agora da antítese do que tu falou. É o time do Grêmio. Ou do Inter. Não, eu vi o Grêmio. O Grêmio não chutou uma bola em gol. Nada. Só que não chutar nenhuma Eu bola. assisti. 0 chutes na goleira. Hein? Acho que foi 8 finalizações contra 7, mas do Grêmio nenhuma na goleira. Nenhuma no gol, né? E o Fluminense teve uma na goleira, porque a outra que poderia ter sido, ele errou o pênalti, né? Isso, e o Everaldo, graças a Deus, voltou a ser Everaldo, né? E errou o pênalti, né? Ele deslocou o goleiro tão bem, né? Mas o Grêmio... Não, mas o pior que não é de hoje. O Grêmio não joga futebol há muito tempo. Eu vou ser sincero aqui com vocês. Acho que todos nós admiramos o Mano, né? Desde a Batalha dos Aflitos e tal, mas acho que o Mano é um técnico decadente, acabou, né? Quando tu vê assim esses técnicos portugueses, esse técnico do Cruzeiro de Minas, né?
Sem falar no Abel Ferreira do Palmeiras. É outra coisa, né? Os nossos técnicos aqui parece que eles ficaram atrasados, né? É que tem umas coisas assim que a gente fala em gestão, né? Mas, por exemplo, né? No mundo ideal, o Grêmio nunca poderia ter vendido o Biteco, por exemplo. Bitelo? Bitelo. Bitelo, desculpe. Ele tinha que estar aqui, Sim. né? Era uma força do time, né? Mas no Grêmio eles desmancham os jogadores. Vou te dar um Mas exemplo. não é no Grêmio, é na maioria dos Mas dos eu, como clubes. gremista, vou falar do Grêmio. Aquele colombiano que agora está sendo operado, como é o nome dele? O meia que estava entrando. Cuejar. Não. Não, Cuejar, esse veio aleijado. Esse veio bichado. Monsalve. Monsalve. O cara Tá jogando operando. bem. Tiraram o cara do time. Esse Cristaldo, dizem que é argentino, mas é um cavalo paraguai. Né? E ainda atrasou a bola, ele que foi o culpado do gol, né? Ele não tem sangue. Eu nunca vi argentino e uruguai que não tem sangue. Mas em compensação, o que joga aquele Riquelme, cara? Joga muito, né? Exato. Joga E aí muita bola, cara. o Riquelme, não foi o Riquelme, é o outro menino que o Mano quis dar um xixi na beira do campo do guri. Isso humilha um guri novo desses. Eles desmancham os guris. Aqui, só para te dar uma ideia, tu que é das escolinhas, quantos goleiros famosos pelo Brasil afora são da base do Grêmio e nunca conseguiram jogar no Grêmio? Temos muitos, né? Léo Jardim. Cássio. Esse que depois Fernando Praz, que depois Fernando se Praz, destacou Fernando no Praz. Palmeiras. No Vasco. Ah, e temos Aqui não joga. Breno tá jogando também, foi pro Fortaleza. Tá machucado. Tá machucado. Mas temos o Chapecó, que tá no banco hoje, né? Pro Thiago Grande. O Grande. Então, assim... É. o E esse Grêmio- goleiro que nós temos aí, pelo amor de Deus, né? Mas a dupla Grenal na Série A acho que teve uma rodada normal, né? Todo mundo esperava mais ou menos o que aconteceu, né? Não teve muita surpresa, o Inter estava focado mais na Copa do Brasil, me parece, cabeça um dos erro, jogadores. O que é um E- erro, porque essa coisa, né? Até eu queria perguntar para vocês, assim, eu acho que aquele modelo, não aquele jogo, mas aquele modelo que o Roger colocou ontem, eu vi aquele modelo com bons olhos para o Grêmio, 3-5-2, no momento atual. Com certeza. Né? Com esses dois guris, o Riquelme, o Alisson, né? É o Alisson na ponta. E tu com deficiência nas laterais, como tu tem, né, cara? Pô, monta um esquema mais... E me parece o perfil do Mano, né? Mas ele não muda. O Mano, sei lá, sabe qual é o problema? Esses caras estão ricos, né? Então cansaram. Então, acho que o Mano chegou na seleção brasileira, foi um grande treinador, acabou, né? Então agora tu tem que trazer gente melhor, mais qualificada, entende? Mas tem uma coisa do Mano Menezes, eu gosto muito do Mano Menezes, eu acho ele muito ponderado. Sim. E ele tem uma característica, o Roger também, mas ele tem uma característica, ele fala do jogo que eu vi, ele não é como outros técnicos que a gente enxerga um jogo e ele vem para a coletiva e fala de um jogo que só ele viu. Mas eu lembro para vocês, o Mano, quando ele chegou no Grêmio em 2005, o técnico que estava no Grêmio era o Hugo de Leon. Foi quem o Paulo Odoni tinha trazido. Tá. E o Hugo de Leon saiu. E entrou o Mano, tomou 4-0 da Napolina. Mas o time que chegou no fim, que já foi comentado da Batalha dos Aflitos, foi um time completamente diferente do time que iniciou o ano. Depois, quando ele foi pro Corinthians, depois ele formou um elenco 2006, que foi terceiro do brasileiro, Terceiro eu lugar no acho. brasileiro. E foi para 2007 e tal. Bom, mas já no Corinthians, a mesma coisa. O Corinthians caiu, ele entrou, não fez um bom Paulistão, e o time que saiu com várias rodadas de antecipação era um time completamente diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu não acho que o Mano Menezes seja o perfil de técnico que tira leite de pedra. Acho que esse é o negócio. Então, ele mesmo diz que ele faz um trabalho que tem que ir adquirindo consistência, e que ele mesmo disse que falta tempo. Não vejo muita diferença no Roger. Também Eu acho não. que o Roger também tem esse perfil. Não me parece ser
um técnico que tire leite de pedra. Me parece ser um técnico que dá organização pro time, ele tem a maneira dele, que ele entende futebol, que é de tocar a bola. As 2 passagens no Grêmio que eu vi, ele fez isso. Ele faz O time isso, não né? tocava muita bola, aí ele começa a pegar a posse de bola, o time começa a jogar, começa a adquirir confiança, mas não me parece ser um técnico que busca um time com criatividade, assim. Não, pra mim, sabe que ele é? E troca os jogadores de posição e consegue uma fórmula que aquele time jogue. Para mim, o Roger é o Celso Roth 2. Ele arranca bem. Te lembra que ele armou aquele time do Renato? Quem armou o time foi ele. Aí tiraram ele, lembra? E aí o Renato foi embora. Mas quem armou aquele time foi ele. Então ele tem essa arrancada. Para isso ele é bom. Está comprovado. Né? Mas ele não consegue aquela conclusão, né? Manutenção do grupo, né? Eu não sei se o Everson concorda, mas o que eu vejo assim, que para mim é escancarado, por exemplo, no Inter, né? A saída do Fernando, que era o organizador do time em campo, ele era um treinador em campo. Fez toda a diferença. Pena a idade, né? Mas fez toda a diferença. Eu vejo isso no time do Renato, no Fluminense. O Fluminense tem um treinador dentro de campo, que é o Thiago Silva. Sim. 40 anos, mas E eles sentiu a ficam- distensão. Eles ficam... que eu já tinha conversado aqui. Tu vai no campo, eu ia ver o Inter, às vezes eu ficava cuidando só o Fernando aqui. A zaga, cara, aquele guri que veio do esporte, né? O zagueiro mais jovem, ele orientava o tempo todo. O Vitão? Não, o Vitão não. Não, João Gabriel. Não é João Gabriel, é outro nome. Que agora todo mundo tem nome duplo ali também. É. Mas é o guri que jogava junto com o Vitão. Ele orientava os laterais. Principalmente quando saiu que trocou, né? Que entrou Mas é o Vitor Aguirre. também o nome, não é? É Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, falei João Gabriel. Aí entrou o lateral, aquele que meio tímido, argentino, na direita, o Aguirre. Ele passava todo o tempo ali, sabe? E organizando e deixando a frente seguir. O próprio Alan Patrick ficava mais livre. Sim, teve Aí esse- agora tá uma balbúrdia, cara. Sabe? Tu vê uma zaga que não se comunica com os centro-médios deles ali, os caras meio perdidos. Não, e eu Ontem acho... teve uma coisa muito boa que eu vi no jogo do Inter, que foi esse guri argentino aí, que é uruguaio, né? Na verdade. Uruguaio, Mas que jogava na Alan Argentina. Rodrigues. Alan Rodrigues. Esse aí parece Nossa que joga. senhora. Cara com uma gana, cara. Mas jogando por todos os lados do campo. Sabe? Saiu extenuado, né? Foi elogiado por toda a crônica, todo mundo que estava vendo estava Mas falando quando tu o vê nome esses dele. jogadores que vêm da Argentina, por exemplo, tem um menino, Montoro, Que tá lá no no Botafogo. Botafogo. É outra coisa, né? Talento. Né? O jogador argentino, ele tem um estilo europeu. Esse que é o Mas Uruguai. aí eles vêm pra cá. E aí pro descobrem outras coisas. Na verdade, eu concordo com o que tu estava dizendo. Porque tu estava comentando mais em um jogador de liderança, assim, dentro de campo. Liderança, cara, que faça o papel do técnico dentro de campo. E a dupla Grenal sofre bastante com isso, até por questões limitadas financeiras. Porque quando tu perde alguém, é difícil de encontrar, né? Então a gente pega os times como o Flamengo, o Palmeiras hoje, que são referências há anos, né? São times que têm muito dinheiro para investir, podem contratar 10 inúmeras líderes, lideranças, né? Então sai mas o que volta chama outro, sai atenção volta. do O Grêmio Paulo- tinha o Jeromel, por exemplo, né? Que orientava muito dentro do campo, aí saiu. O Soares, no ano que ele teve aqui, também era... O meio-campo aquele que era. O Douglas? Não, o outro. O que brigava com o D'Alessandro sempre nos Grenais. O Michael. Ah, Michael. O Soares chegou a trocar lanche do Grêmio na concentração. Então, assim, era uma liderança também que orientava não só dentro do campo, mas fora do campo Isso também. né? reflete, né? Isso reflete, Tu com tendo lá certeza. dentro, tu sabe como é que é. Com né, certeza. cara? Mas o que chama atenção, por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras só contrata guri. Só jovens. Sim. Quem é que adora as lata velha? Aqui no sul é ferro velho. Só contrato velho. Não é? Com raras exceções. Não, eu acho que o Palmeiras tem jogadores experientes lá, só que eles sabem a hora de substituir.
Entende? Como fizeram com aquele que foi pro Fluminense, o Felipe Melo, né? Eles não saem escorraçados do clube e nem quando eles já não estão mais jogando. Aquele Patrick de Paula, que depois desandou. Aquele o próprio menino. zagueiro esse, que é a liderança. O Tietê, que rodou por tudo e não deu liderança, nada. que é o zagueiro paraguaio, né? Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, né? Vai chegar um momento que ele... Mas não no momento que ele está... Agora, o que me chama a atenção é o jogador, isso tu vai ter que nos explicar, eu acho que até a gente sabe. Aquele ponteiro esquerdo que está jogando no Cruzeiro, que era aqui do Inter, aqui no Inter ele não jogava nada. Wanderson. Tá jogando... Não, mas ele teve a sua fase muito boa no Inter, né? Teve uma fase. Ele teve a fase que ele está vivendo lá, ele viveu no primeiro ano dele aqui. Ele né? jogava bastante. Mas que eu depois acho que decaiu. mas se perde no meio da tática, não se enquadrou dentro do novo esquema, alguma coisa. Ou perde às vezes confiança. ele quer sair. Às vezes o cara quer. Pode ser, mas o lado psicológico também afeta muito, né? Começa a errar, tem uma lesão, quebra, para de rotina, né? Então, Pois é, tu vê, agora é o seguinte, tá uma polêmica lá no Grêmio que tu vai colaborar conosco. vamos ver. Qual é o clube que quer comprar o Gabriel Mack? Aquele Shakhtar Donetsk. Isso. Quer pagar quantos milhões? 18 milhões de euros, né? 18 milhões de euros. Tá uma polêmica. Vamos instalar essa polêmica aqui agora. Qual é a tua opinião? Qual é a nossa opinião? Vende ou não vende? Bom, eu posso iniciar o debate, digamos assim, né? O Gabriel é um menino que chegou perto de 11 anos, lá na escola também. Veio do Rio de Janeiro, um talento muito grande. E que nos primeiros momentos ele não teve tanto êxito porque ele era um menino muito franzino, né? Ainda mas já tá recebendo um tratamento especial, já incorporou bastante, assim. Se a gente olhar o Gabriel 2 anos atrás, ele era um menininho e hoje ele já é alguém já bem mais encorpado, digamos assim. E né? ele é o maior talento hoje, técnico, assim? Ele é um dos maiores talentos, com certeza. O Grêmio tem uma safra muito boa que já veio, hoje no profissional tem vários ali, né? E ainda vão contribuir vários outros ali, né? O Gabriel é um deles que eu acredito que possa dar resultado dentro do futebol profissional. Assim, tudo entende-se também a partir do momento que tu está lá dentro na parte da gestão e que o Grêmio precisa de recursos financeiros para fechar as contas, né? Mas assim... mas olha a contradição, meu companheiro. Querem dar milhões pelo seu Roger Guedes. Roger Guedes. Quer dar a mesma coisa, mais ou menos, né? Que eu acho um baita jogador, Sim. só que tá em final de carreira, Sim. né? E eu aí? acho que ele está em final de carreira. Que idade ele tá? Ele está com 28. 28, tá. Mas Pô, tá... esse cara, ele não tá descendente. Ele tá num lugar que ele tá meio escondido. Tá, mas é vê um cara bem. que, Tá, mas vamos... se vier pro Grêmio, Ajuda. não só ajuda, como ele tem ambições, novamente, de seleção, de uma série de Tá, coisas. mas o Grêmio vai conseguir vender ele por esse valor? Não. E outra coisa que vão querer mais. Então a polêmica que tem no Grêmio é o seguinte: ou a gente compra um Roger Guedes nesse mesmo, mais ou menos o mesmo valor, Um pouco mais abaixo. ou vamos investir nesse menino que hoje, sem jogar, Sim, né, sim. já vale isso. E aí? O meu entendimento é assim, primeiro que o talento da base, eu acredito que ele primeiro tem que performar no profissional e depois ele ser vendido. Então ele é o que a gente falou aqui do Bitelo. Ele tem que entregar o resultado esportivo antes do financeiro, né? Aí, claro, entende-se muitas vezes que tu precisa do dinheiro naquele momento para até mesmo arcar com as tuas despesas atuais. Quando se fala numa venda de um menino para trazer, de repente, outro que vai poder ajudar no profissional, a gente também tem que entender que existem circunstâncias assim, a venda de um menino, ela pode ser de um recurso financeiro que entre no caixa imediato. E a compra de um atleta, às vezes, pode ser bem parcelado. Então, tu negocia uma situação de pegar um dinheiro todo nesse momento e quem vai chegar, a gente vai pagar em 2, 3, 4, 5 anos. Digamos Ou investidores. Ou também, investidores. Né? Que lucrem de alguma forma com aquilo. Exatamente. Então, claro, bom, o que a gente tem que entender é o seguinte, eu sou muito a favor do atleta que é jovem, né, que é da base, primeiro performar no profissional, entregar resultado esportivo e depois entregar o resultado financeiro. Mas também a gente tem que olhar pelo lado de que às vezes o clube precisa do recurso financeiro imediato.
né? Então, às vezes, a gente tem que vender o jogador mesmo sem dar o resultado no profissional. Dito isso, como é que a gente faz a comparação de vender um atleta jovem e comprar um atleta mais, digamos assim, mais afirmado já numa categoria profissional? O recurso do jovem, ele vai entrar de imediato. E a compra de um atleta mais afirmado no profissional, ela pode ser feita em 2, 3, 4, 5 anos. Posso te ajudar? Claro. Eu acho que eu falo assim mais para provocar, porque eu também tenho as mesmas dúvidas. Por exemplo, o TT. Sim. Nunca jogou no Grêmio. Foi vendido por um valor... Gigantesco. Né? Onde é que está o TT? TT Está no Panathinaikos da Grécia. Quer dizer... Então, tem isso também, né? Às vezes o jogador não vai confirmar, né? Tudo é uma suposição, a gente aposta nos meninos, mas a realidade da base e a realidade do profissional são realidades bem diferentes, né? Então, hoje a gente espera que o Gabriel, sim, dê bastante resultado por tudo que ele já performou na base. Mas somente ele pode nos entregar o resultado depois, né? Então, também a gente não sabe se ele... E quando a gente olha, né, Everson, por exemplo, eu não conhecia o Riquelme. Sim. Eu não conhecia o Alisson. Também não. E os caras estão entregando, cara. Não, e os meninos do Inter também. Sim. E não são assim, né? Por exemplo, no Inter mesmo tem o Iago Noal, né? Que Sim. eu acho que é muito parecido, comparação física, né? Com o Gabriel Mack, assim, né? Uhum. Se tentou dar uma entrada, ele não tem ainda a formação aquela, Sim. né? Hoje em dia tá legal essa questão, porque o Campeonato Brasileiro Sub-20, ele é todo transmitido, né? Pela Sport TV. Então a gente já consegue ter mais acesso do que se tinha antes. Falar nisso, quem é que caiu? Caiu o Inter. Eu digo, caiu o Inter, caiu... Quem é o outro que caiu? Atlético Mineiro Atlético Mineiro. e o Atlético Goianiense. Pois é, até tem uma polêmica sobre essa questão, né, da função. Se vai ou não permanecer. deve ou Existe não uma deve. suspeita de que a CBF tire o rebaixamento para o ano que vem, né? E faça 2 grupos de 20 Agora eu clubes. ouvi falar que lá no Inter o bom não é o sub-20, é o sub-17, né? É uma mescla que eles andam fazendo porque alguns jogadores Sobem, né? De categoria. e aí... Na verdade, a E própria no- categoria e no sub-20 do Grêmio e do no Inter é Grêmio- composta por atletas de 17, 18 anos. No Grêmio é o sub-20 ou o sub-17 que é o melhor? O sub-17 hoje está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Ele está vencendo. Tá, Tem e outra meninos... pergunta. Nos últimos anos, porque esse problema de dinheiro lá no Grêmio agora, eu e o Só Rick- deixa eu voltar nesse ponto do sub-20 com o 17, porque, assim, ó, o que a gente tem que observar também? Hoje, no clube profissional, no elenco profissional, o Grêmio tem muitos atletas que eles deveriam... eles têm idade para jogar o sub-20. Então, o Vieri, o zagueiro, ele podia estar jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Serrote, que foi vendido, podia estar jogando o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Alisson tem idade para jogar o Sub-20. Se a gente puxar um pouquinho mais para trás, o Gustavo Nunes, que foi vendido no ano passado, podia estar jogando Sub-20. Então, o Grêmio, ele sofreu bastante no Campeonato Brasileiro Sub-20, porque a base cumpriu bastante seu papel e entregou para o profissional. Não, e além de mais, quanto nos últimos, vamos falar, 2, 3 anos o Grêmio faturou? Mais, nos últimos 5. Mas aí é que está o não cabimento do rebaixamento. Sim. Porque não tem sentido, não é para isso Tu não que existe prepara o sub-20 para ser campeão ou para Não, ser é pra- rebaixado. Mas Sub-20 agora serve pro até profissional, né? Senão até- tu não vai entregar, né? Tu vai fazer uma equipe para ser campeão. Até porque, deixa eu lembrar pra vocês, tu me corrija se eu estiver errado, o Grêmio foi campeão brasileiro sub-20 nas 2 primeiras edições consecutivas e eu não me lembro de um jogador daqueles 2 times que tenha vingado. o Gustavinho, eu acho. Acho que Tinha era um centro Gustavinho, médio, que era o Jardiel. Paulinho, Nunca Não é desse apareceu. time que é o tinha Gustavinho? a gente tava Não, falando Gustavinho é em... recente, agora, é bem A gente recente. tava Ah, falando tá. em jogador que às vezes não performa. Pô, as maravilhas que se via do Pessali, Sim, Senado, sim. né? E eu imaginei que o Pessali Jogava ia ser um muito, cara meio que campo. quando fosse ia Mas ser recentemente no Pessoalmente Grêmio... foi o fim, melhor ele tava atleta que eu de vi jogar. banco Tu vê? do reserva do Cerâmica antes de falecer. Pois é. Agora, quem Por isso que eu digo, a base é muito diferente do profissional. Então, quando a gente Exemplo, olha os meninos, tem toda a expectativa deles E aí cumprirem. vem a resposta. E às vezes acontece ao contrário. Um menino que sobe por uma oportunidade e surpreende todo mundo, né? Pois é, o que eu... Anderson foi um, É. por exemplo. Entrou num Grenal com 16 anos, Fez fez o o gol. É.
Agora, eu vi que esse time, por exemplo, que tinha o Gustavinho, o Jardiel, Luiz Eduardo, é do Zagueiro. Essa turma aí, o Jardiel agora que tinha uma contusão, né? Sim. E fico muito surpreso e até favorável, e até agradeço que tenha ocorrido, do Igor Serrote ter sido vendido por essa barbaridade. 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares, né? Porque o Igor Serrote, acho que a única grande coisa que ele fez foi atirar aquele argentino para cima lá no final da... Vamos ver. Acho que é muito cedo, né? Muito cedo. Mas talvez os clubes tenham que fazer isso mesmo, né? Sim. Cara, aproveitar o cavalo encilhado, tá passando ali, fazem uma boa oferta, né? É uma pena, porque se a gente tivesse recursos financeiros para manter, né? Historicamente, os times do Grêmio campeões sempre tiveram metade do time na categoria de base, né? Então... Não te preocupa que o Celso Rigo, sim, Marcelo Marques, essa turma aí vai investir 500 milhões dentro do Grêmio. E assim, um exemplo grande de gestão que já funciona é o do Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras, ele hoje investe na base. Eu li isso esse final de semana, estava fazendo um estudo sobre isso. E eu li no demonstrativo do financeiro do Palmeiras que no ano passado ele investiu em torno de 71 milhões de reais na base. Isso reflete mais do que o dobro do que Grêmio e Inter investe no ano. Então, assim, eles têm recursos financeiros gigantescos, organizados, e se a gente for analisar, eles têm vendido atletas que performam no profissional, com vendas gigantescas, como o Hendrick, como o Estevão, mas eles têm vendido atletas que nem no profissional estão pisando por cifras também bem grandes. Mas aí eu queria que tu nos respondesse, confirmasse. Eu ouvi falar que o Palmeiras tem 100 olheiros e que o Grêmio tem 8, é verdade? Não sei se o Palmeiras tem 100, o Grêmio tem 8, tá? O Grêmio tem, na verdade, um outro sistema que tem dado muito certo também, que fica ali sob nossa gestão no Cristal, que são as escolas licenciadas. Então, hoje a gente tem 70 escolas espalhadas pelo Brasil e no mundo, tá? Então, a gente tem escola tanto nos Estados Unidos, já tivemos uma na China, estamos abrindo na América Latina. E vocês recebem os dados dessas E a gente recebe os dados e o controle desses meninos que hoje dá mais ou menos 9 mil atletas no Brasil, né? Então, são escolas que estão espalhadas em todos os estados. E encontrando um talento, a escola encontrando um talento, ela acaba nos enviando para a gente receber, avaliar, para ver se encaixa nos nossos grupos. O Gabriel Chapecó, que é o grande, né? Ele veio da escola de Chapecó. O Ferreira é um menino que veio da escola lá do Mato Grosso. Então, assim, a gente recebe muitos meninos. O Vieri, que está chegando agora, também veio de uma escola conveniada. Então, a gente recebe muitos meninos através dessas escolas. Então, digamos assim, o Grêmio tem 7 olheiros. O Palmeiras eu não sei quantos tem, tá? Mas tem muito mais que o Grêmio. Mas o Grêmio tem esse sistema de escola licenciada que tem funcionado como olheiro também. Mas o que eu tenho notado é que tem muitos meninos aqui dos países latinos, aqui, dos países... América Latina aqui, né? Não sei. Tu não tem visto? Mas base do Palmeiras. Acima de 18 anos só que pode, né? Não pode abaixo. Abaixo de 18 a legislação não pode. Mas eles têm recebido uma gurizada. Só se a família já mora no Brasil. Se vem trabalhar no Se Brasil. vem trabalhar e já está estabelecido, aí sim. E eu acho que se cria, né, Everson, aquela coisa assim, né? Pô, se tu tem um guri com talento, né? E ele for abordado pelo Palmeiras, pelo Grêmio, pelo Inter... Hoje ele vai pro Palmeiras. A gente sofre muito com isso, porque a fase do time conta muito. O menino, ele olha na televisão o time que está sendo campeão. E o próprio investidor está olhando ali quem pode me dar mais visibilidade. O Grêmio teve uma captação muito beneficiada também nos últimos anos, quando o Grêmio começou a ser campeão ali, Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, aquilo brilhava nos olhos dos meninos. E outra coisa, tinha sempre com os guris jogando. Sempre com a base, né? Então isso faz diferença. Né? É um pouco que o Santos também tem, né? Todo mundo sabe que no Santos o menino vai jogar sem problema nenhum, né? Pois então, essa é a diferença. Muitas vezes o empresário escolhe colocar no Santos. São Paulo, acho também. Né? São Paulo sempre teve essa fama, principalmente pela estrutura que tem em Cotia, né? E o Fluminense e o Flamengo. Xerém, né? O Fluminense e Xerém sempre tem categorias muito boas. O Fluminense que tem jogador fora, né? Mas é o Ninho do Urubu. Ninho do Urubu. É aquela coisa, né? Hoje, tu quer uma estrutura que eu acho, pelo menos não conheço,
mas a gente olha entrevistas e vê reportagens. Seria muito bom tu colocar um guri de 13, 14 anos no Bragantino, por exemplo. Com aquela estrutura que eles têm lá, né? Só que a visibilidade, né? Fica muito restrito porque é uma empresa. Sim. Né? Agora, Mas é o grupo, Flamengo, Palmeiras, né? É uma coisa Mas eu queria monumental. perguntar essa questão da estrutura. Diferença da escolinha... Escolinha tem mensalidade, certo? Sim, Paga uma perfeito. mensalidade, vai A lá parte pra lúdica, né? aprender a jogar futebol. Uhum. Diferença da escolinha, categoria de base, peneira, porque eu imagino que a escolinha, que a criança vai fazer uma prática esportiva, como tu dissesse, lúdica, mas para aprender um esporte, como são tantas outras modalidades, ela não deve captar tanto atleta para base quanto aquele menino que já vem focado, que às vezes pertence a uma realidade de vida em que a família aposta muito no talento dele. Sim. Como é que fica isso? Na verdade, assim, a escolinha que nem tu comentou. A escolinha é aquela mensalidade que vai ser pago pelo pai, por um responsável financeiro, para alguém praticar o esporte que é o futebol, ser ensinado. Ele recebe a nossa metodologia, aprende parte tática, dependendo da idade. Começa com 4 anos, pode ir até os 15, mas com 4 anos é uma parte bem lúdica, onde que a gente incentiva ele a gostar de futebol. Né? Então os professores antes da aula perguntam, viram o jogo do Grêmio, quem que fez os gols? Os meninos, eu vi, na época do Soares, tinha muito ali, né? O Soares fez, e também os meninos do Soares jogavam no CT, então ele estava sempre por ali, então era um negócio mais legal. Assim. Bom, essa é a parte da escolinha, que há uma mensalidade em que, de fato, é muito pouco a taxa que vai converter para um menino jogar na base ou no profissional. A gente tem um caso hoje no profissional que é o Ronald. Iniciou aos 7 anos na escolinha e performou, foi para a base, depois chegou no profissional e até hoje ainda está conosco no Grêmio. Tem pouca chance no time principal. A parte da base, aí sim, recebe também a nossa metodologia, com mais treinos por semana. Dependendo da idade, daí vai receber carga já de academia, vai ter apoio psicológico, vai ter apoio médico, vai ter apoio de fisioterapia e vai receber toda a estrutura que precisa. Lá em Eldorado já aloja, né, com 14 anos e joga os campeonatos, não gasta R$1 e recebe, né, ao contrário disso. Então a diferença ela bate muito nisso, né? A parte lúdica realmente são meninos assim diferentes do que a parte da categoria competitiva, que vem mais os meninos às vezes que não tem tanta geladeira cheia, né, que a gente costuma falar assim, é uma realidade um pouco diferente, mas são crianças, né, e a gente está sempre tendo atenção nos dois lados, mas de fato assim, a conversão da escolinha pro profissional ela é um número bem menor do que um olheiro vai olhar num campeonato, né? Uma parte que eu queria te pedir. Eu me lembro que mas acontece, tá? Eu dei o caso do Ronald, acontece. O Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacau no Grêmio, sempre dizia uma coisa, que se tu quer buscar jogador, busca no Flamengo, porque o Flamengo ensina a jogar. Tá. O que eu não vejo aqui, principalmente em Grêmio e Inter, é um estilo de jogo do clube. Por exemplo, as canteiras é lá do Barcelona, né, que eles chamam, né? Canteira tem a La Masia lá. Desculpa, Barcelona é La Masia. Isso. O Barcelona, o Guardiola, que a origem do Guardiola é o Barcelona. Desde o Johan Cruyff, ele criou um estilo de jogo. Sim. E o Guardiola faz a mesma coisa, o estilo de jogo do Manchester City. Então é o seguinte, aquelas crianças já treinam naquele estilo. O Grêmio, que não joga futebol, eu jogo em outro esporte que eu não sei qual é, né? Não tem estilo nenhum. Ou muda de estilo conforme o técnico. Tá. O que tem é essa... quanto que fica? Quantos anos o Guardiola está no City? Quanto tempo ele ficou no Barcelona?
Pega o Manchester United, quantos anos ficou com um treinador? 25 Sim, anos. o verdade. Ferguson. Ferguson. Ferguson, Então, né? assim, se tu não tem a própria base, Sim. né? Tem que ter os mesmos profissionais. Você lembra assim, aquele, cara chegar e se é o lançar. estilo de jogo daquele time. Eles jogam historicamente aquele tipo que na de verdade, jogo. assim, existem também umas situações que é parte cultural, tá? Então, por muito tempo, sim, o Grêmio teve categorias bem competitivas, em que todo mundo era mais forte. O Rio Grande do Sul era marcado por isso. O Grêmio e o Inter escalavam um pessoal mais forte, mais alto, e todo mundo reclamava, inclusive, que os pequenos que sabiam jogar não jogavam no Grenal. Minelli, né? O Minelli tinha uma lei lá no Inter, né? Te lembra como é que Da era? altura, né? Se não tivesse tal altura, não entrava. Hoje não existe mais, né? Não. A gente tem muitos meninos que são... E o próprio caso do Gabriel Mack são meninos menores Antigamente não entraria. e que a gente espera e cada um tem o seu momento, né? No ano passado, eu visitei o CT do Barcelona e visitei o CT do West Ham, na Inglaterra. Então, conheci as metodologias que lá se aplicam. E existe também uma questão cultural e social que pega essa diferença, né? Então, lá no Barcelona, assim, eles começam também com 6 anos, igual o Grêmio, e eles trabalham essa metodologia de toque, 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 toque. Eles fazem o jogador, digamos assim, né? Não é o jogador que faz o clube, eles que fazem o jogador. No Brasil, a gente tem mais a necessidade de resultado, inclusive na base também. Tem um grande dilema entre ganhar e formar, mas a gente sabe que todo mundo é cobrado por resultado. Sub-20, todo mundo queria a cabeça do treinador há muito tempo. Então, assim, é um dilema grande, que é essa parte social. E na Inglaterra, existe uma lei que o menino ele não pode viver longe de 20 quilômetros da estrutura do clube que ele joga. Então, porque a primeira pergunta que eu fiz para o coordenador do West Ham foi como tu consegue... Porque o West Ham é de Londres também. Perguntei para ele, como tu consegue segurar os meninos, sendo que tu é da mesma cidade que o Tottenham, a Arsenal e Chelsea. Por causa da lei. E aí ele me falou, isso é muito tranquilo, porque aqui na Inglaterra a gente tem uma legislação que o menino não pode morar mais do que 20 quilômetros da onde ele treina. Então, pouquíssimos atletas acabam saindo, um que o outro burla a lei, porque daí a família se muda e tudo mais. Mas tem essa questão de legislação, que hoje no Brasil, né, hoje... Digamos que 80% da base do Grêmio não é do Rio Grande do Sul, né? É de fora. Então a gente acaba captando o Brasil inteiro. Além dessa parte de legislação, existe também a parte cultural e social da Inglaterra, onde se o menino for jogador do West Ham, no profissional, ele vai ser extremamente bem sucedido financeiramente. Ele não tem por que disputar se ele vai ser jogador de um... Por exemplo, hoje vamos dar um exemplo, né? Quer ser jogador do Mirassol, que é um time intermediário da Série A, digamos que é o West, tá fazendo um grande trabalho. Tá fazendo um grande trabalho. Gestão. Mas o menino, porque tem gestão. Mas o menino vai escolher jogar no Flamengo. É que tem o King Lá Naldo. não precisa disso. Aí é que é o negócio, né, cara? Lá não precisa disso, não. O menino, se ele for pro bom... Flamengo, tu vai pro Fluminense, tu vai por causa da vitrine. Exato. E lá na Inglaterra, se ele for bom, a família sabe que com 22, 23, ele vai ser vendido pro Arsenal, pro Chelsea, não tem problema. Ele vai ficar aí e vai estar ganhando bem. E o West Ham é o clube que ele é considerado o clube maior formador da Inglaterra. Então no CT dele lá, eu também não tinha tanto esse conhecimento, mas no CT tem as fotos dos jogadores que foram formados. Se a gente pegar os grandes nomes da Inglaterra, todos eles estão estampados lá. O Joe Cole... Olha, é incrível, assim, eu não sabia que tinha uma formação tão grande, mas é considerado o clube maior formador. E a Inglaterra, além dessa do Ferguson, a gente vê muitos jogadores ingleses que têm uma longevidade dentro dos clubes deles. Sim. Né? Os caras saem assim porque, cara, tô me aposentando, vou passar o último ano no grande clube. Mas por outro lado, agora o Chelsea, que ganhou o campeonato mundial, quase não tinha inglês, né? Pois é. Mas aí são empresas, né? Mais do que clubes, né? Mas eles eram clubes que a gente considerava clubes de bairro, né? Tipo o Chelsea, que era um clube popular, né? E ele não crescia por causa disso. E aí chegou um investidor lá e disse, querem transformar isso aqui num grande clube, né?
Então mas assim... o Chelsea já ganhou todos os títulos. Sim, mas depois que foi... Mas é um clube centenário. É. O Chelsea Ah, tem sim. 100 e... quantos anos? 120? Mas aí, Mas terminando não era um grande clube. a tua pergunta... Era um clube operário. Sim. A tua pergunta, eu acho que é muito disso, assim, hoje podemos dizer, assim, que o futebol nas categorias de base do Brasil, ele evoluiu muito e isso acaba prejudicando um pouco o estilo de jogo, porque antes tu pegava muito dupla Grenal, muito Rio Grande do Sul, então Muito eram meninos interior, já né? característica do futebol gaúcho, Já né? conheciam, né? Hoje a gente quer explorar, vamos pegar os melhores meninos possíveis do Brasil, que a gente pode fazer isso. Então, acaba perdendo um pouquinho. Por exemplo, a gente tem muito atleta do Nordeste. É um menino já aquele ponteiro, o Everton Cebolinha, um menino mais arisco, que vai pra cima, mais franzino. É um menino que, às vezes, tu não encontra no Rio Grande do Sul. Então, antes tu tinha um estilo de jogo mais fechado, mais condizente. Mas Hoje... os daqui estão indo para onde? A minha pergunta é, na tua impressão, Uhum. claro que nós estamos fazendo um exercício de ficção aqui, Sim. o que tu acha que aconteceria com o futebol de categoria de base? Sim. O campeonato sub-20, por exemplo. Sim. Se fosse só Se regional. fosse só de atletas que tivessem vindo Uhum. dos seus próprios estados, das suas próprias cidades. Claro que é tudo uma suposição, né? Suposição. Mas a minha crença, digamos assim, ela é pautada por um número de população. Então a gente sofreria para jogar com com Sudeste. Porque hoje a gente pega ali só a capital de São Paulo tem a população do Rio Grande do Sul. Só aí, estatisticamente, tu vai encontrar atletas melhores pela probabilidade. Não tem... Tá bem, mas o Uruguai tem a população da grande Porto Sim. Alegre e produz bastante jogador. Então nós vamos concluir que o melhor futebol do mundo é o uruguaio? Não. O que acontece muito no Uruguai também é o seguinte. Eles têm o Baby Futebol, que é uma liga que começa desde os 3, 4 anos que eles jogam. Assim como na Argentina, é muito centralizado nas capitais. Então, tem Buenos Aires recheado de clubes. Tu tem Montevidéu recheado de clubes. E também campos. Então, há um incentivo gigantesco. Eu ia falar isso. Tu sai na rua para olhar em Montevidéu, a cada quadra que tu caminha, Everson, tem campo. eu conversei tava falando, acho que faz umas 2 semanas com um conselheiro do Caxias. Aí eu perguntei como é que estava a base, né? Porque todos os guris da base que foram pro profissional do Caxias, eles têm sobrenome italiano, Sim. né? Eles são da cidade, ou aí da região, Uhum. né? E ele disse, João, na nossa época, lá anos 70, 80, a gente tinha mais de 40 campos de várzea, Uhum. campinhos pela cidade. Os colégios Sim. tinham campos. Hoje não A gente tem mais pegava os nada. guri do futsal. Ele disse, não tem de onde tirar. A gente tem 4 escolas na Uhum. região, 4 escolinhas. E tu acha que eles vão vir para nós ou vão para o Grêmio e pro Inter? Ou até mesmo pro Juventude ali, que tá em alta nesse momento. Não? O próprio Juventude. O Juventude Tem também um está grande trazendo trabalho muita gente formador. fora, né? Juventude, ele, na base, ele domina uma região da Serra. Ele pega tudo. Então, ali. ele vai lá desde Passo Fundo, Sananduva, Ibiaçá. Mas o que eu tenho visto... Mas é isso aí. Ele disse, esse conselheiro falou, a gente tem pegado a rebarba do que sobra, cara. E a gente tem sorte que a maioria dos clubes ainda, do interior ali, não tem nem base. Sim. Que eu quero lembrar uma coisa do Juventude, mais antiga. O Luxemburgo, quando treinou o Grêmio, trouxe 3 jogadores Sim. da base, que recém tinham ido pro profissional, Olha Do onde é que eles Juventude. estão, né? né? Era o Ramiro, Ramiro. O Alex Telles. o Alex Alex Telles O Paulinho, e o zagueiro. O Bressan, o o Foman, bom, o goleiro também. Mas O enfim, goleiro Foman. o Alex Telles, eu me lembro que em seguida foi vendido Sim. pro Galatasaray, se não me engano, Do Grêmio, né? do Grêmio. Grêmio. Sim. E se celebrou que, ainda bem que vendeu o Alex Telles e entrou o Wendel, acho. O Wendel, lateral, veio do Londrina, lá Né? do Paraná. Graças a Deus vendeu o Alex Telles. Porque aparentemente ia ser um caso de que, né, tava rendendo bastante porque ainda era jovem,
compensava Sim. a habilidade. E tu vê agora... E depois, seleção brasileira. Isso, e agora o Alex E jogando Telles... bola. Agora o Alex Telles disputa a posição do Botafogo com Cuiabano. Cuiabano. Os dois do Grêmio. E o Cuiabano vai ser vendido por uma Babilônia. Por O Nottingham Alex Nottingham Forest. É um menino que eu joguei junto com ele no Juventude, né? A gente era da mesma categoria, os dois nascidos em 92. E ele sempre foi um menino muito trabalhador, muito É isso que ele focado, transparece, né? muito trabalhador. E, assim, uma capacidade de foco realmente muito grande. Então, quando ele acaba sendo vendido do Grêmio, ele foi pro Galatasaray e ele jogou em muitos clubes da Europa, né? Jogou no Porto, jogou na Inter de Milão. Então, ele teve sucesso. E por onde ele passou, ele teve sucesso e ele é muito bem recebido sempre, assim. Então, ele chegou na seleção através de muito trabalho. Mas se a gente olhar a carreira dele na base, né, ele nunca, acredito que ele nunca foi convocado para seleções de base. E aí ele foi ser convocado para jogar uma Copa do Mundo, né? Então, realmente, o talento dele... Lateral que nós tivemos, que jogou na seleção de base, foi o Wanderson, né? O Wanderson, que hoje está de titular, digamos, da seleção brasileira. Um Né? baita jogador. Sim, depois foi pro Mônaco. E Ainda está lá. Agora, um fenômeno que eu noto aqui, não sei se vocês concordam, eu acho que isso é no Brasil inteiro, que os campos de futebol, com a exploração imobiliária, a cidade foi avançando, acabaram o campo, né? A várzea. Né? Tiramos o campeonato de várzea. Sim. É que agora a várzea, ela está sendo ocupada por quem? Pelos Masters. Isso. Né? Exato. Pelos veteranos. O futebol de 7, não sei o Não, e quê. fica pro Araribóia. O Araribóia o Araribóia se mantém. Mas não é gurizada. Por exemplo, lá em Pelotas, eu sou de O Alim Pelotas. Pedro. São todos Eu sou de Pelotas. Então lá em Pelotas nós tínhamos um campeonato da várzea que era uma coisa de louco. E ainda tinha o Colonial. Sim. O Colonial, do Colonial vinha os zagueiros. Tinha a Copa Aqueles Paquetá, alemãozão, que era né? super E hoje o conhecida. que a gente tem que foi um fenômeno que Pelotas teve outrora, hoje não é mais a mesma coisa. E lá que Pelotas tinha parece um convênio com Caxias do Sul. Tu é de Caxias? Não, sou de Porto Alegre. Tu é de Porto Alegre. Um dos grandes jogadores do futebol de salão de Pelotas foi o Peto. Morreu, infelizmente. O Zaid Alain, que era lá do Juventude, lá, e foi jogar em Pelotas, no famoso Grêmio Esportivo Brasil. Mas o que eu vejo? Que muito jogador hoje está sendo pensado do futsal, Sim. né? Mas é onde tu tem ainda uma base forte também, para poder servir alguma coisa, mas é diferente. Né? Quando tinha o campo... Por exemplo, tu falou do Juventude. Por que o Juventude... O Juventude, numa época que não se falava em SAF, né? Uhum. Ele teve um aporte da Parmalat, Sim. né? Que foi o auge do Juventude naquela época. Campeão né? da Copa do Brasil. E aquilo mudou a estrutura do Juventude. Sim. Né? Aquilo transformou o Juventude numa distância enorme. Eu estou falando em termos de clube, né? Ou de entidade. Porque em time, a gente nunca teve tanta distância com o Juventude, o Caxias e o Juventude. Né? A disputa sempre foi muito parelha. Mas em termos de clube, aquilo deu um salto. Mesmo que depois a Parmalat sumiu, né? Saiu, mas... Deixou uma base, deixou uma o estrutura. legado Deixou da um legado. estruturação, que era aquilo Sim. que a gente começou a falar aqui no início da coisa. Então, quando a gente vê assim que tudo está atrelado à vitória, à conquista, cara. Sim, futebol O Caxias agora, ele vem organizado graças a esse treinador, eu digo que é ele que está estruturando o clube Caxias, um cara que veio para realmente vestir a camisa do clube. E o que ele está fazendo, cara? Conforme o Caxias vai se tornando uma celebridade dentro da Série C, porque antes tu abria alguns sites de notícia esportiva, tu não sabia nem onde é que o Caxias ia jogar. Só se falava Náutico, CSA, os clubes todos. Agora... Caxias, né? Caxias, já classificou, o único classificado, o goleiro, o não sei o quê. E aí, o que isso traz? Investimento.
Sim. Já tá faltando lugar na camisa do Caxias para colocar E eles. tomara Tá que vire ganhando, polo. né? Se subir para a Série B, muda o patamar. E já tem empresas querendo. E vai ter assumir. Caju na SAF. Série B, hein? Vai ter Caju na Série B. Pode ser que tenha até Grêmio. Né? Ou Inter. E aí briga ter Grenal e Mas Caju. isso é outra coisa que preocupa bastante. Por exemplo, tu acabaste de falar do tamanho de São Paulo, né? Sim. Cara, não tem um clube do Paraná na Série A. Não Santa tem Catarina um clube também de não. Santa Catarina. Sim. E nós estamos na segunda tabela da E São Tá, Paulo e não, lotado. e na né? São Paulo primeira lotado de pa- clubes na Série A e na Série B. Não, e vem cá, mas pior do que isso, na primeira página da Série A tá o Mirassol e o Bragantino. E por Que mérito. também, Por por mérito. mérito. Mas Agora, eles têm como é que uma tu me vantagem muito explica? grande também, né? Que Não é tem a pressão. vantagem geográfica. E não tem pressão. Não tem Não, pressão. mas vem cá, mas o King Naldo, que aqui não jogava nada, agora é o goleador. Será que ele não jogava nada? Ah, Pois Aí é, que eles tá. perguntam. Será que não jogava nada? Quantos gols ele tem no campeonato? 7, né? É, Ele sério. é um dos goleadores. É um do dos campeonato. goleadores do campeonato. Eu achava um bom lateral. É, Pois Eu também né? achava um bom lateral. E tu acha É. que é Agora, ele que não um jogava? assunto que aqui nós Ou era ele que não era coberto? Agora, nós fugimos hoje do assunto que está candente. O Grêmio e o Inter estão abraçados ali quase no Z4, né, no rebaixamento. O Juventude, eu acho que já deu adeus, e hoje tem o jogo aí com o Santos. Então, talvez no programa que vem, nós podemos estar falando de Vojvoda no Grêmio, não sei quem no Inter, e o Thiago Carpini no Juventude. Não, o Thiago Carpini já vai assumir. O que eu digo é o seguinte, isso tudo não foge da nossa conversa, que é base, gestão, né? Que tipo de futuro nós vamos querer para o clube, né? É um clube associativo, onde os sócios vão manter, ou ele tem que virar uma empresa? Né? Qual é a melhor E forma? perguntando para o Everson, é feito um cadastro de habilidades do jogador? Sim, desde quando pequeno. Mas eu existe digo um- assim, não o nome, mas existe uma tabela que se preenche, pé, não sei o quê, tantos pontos, joga assim, faz assado, Condição faz assado, física. faz assim. Sim, sim. Porque um filme que mudou a minha cabeça, e que se vocês não viram, vejam. É um filme que eu não dava muita coisa, era com Brad Pitt. Eu achei, mais um filme de galã. Foi Moneyball, Sim, o homem que mudou o jogo. sim. Aquele filme ali, pra mim, fez toda a diferença, onde, basicamente, como o próprio analista de desempenho dele, que era um economista, disse, nós temos uma caixa de brinquedo estragado aqui, mas que, se botar cada brinquedo na sua posição, vai dar diversão. Sim. E a gente imita isso, ipsis literis, desse jeito, Não. ou a gente ainda tem muito preconceito com o brinquedo estragado? Eu não sei te dizer. Com a boneca sem cabelo? Não sei te dizer no profissional, né? Mas assim, se faz esse jogo de números e que nem fazem no Moneyball ali, que todas as peças fazem se encaixar, né? Na base, sim, a gente tem um sistema que cadastra os meninos desde o momento que ele entra. E lá ele tem uma série de características que são avaliados, pontuados. E não somente uma vez, mas ao longo do ano e ao longo dos anos. Então hoje, se tu pegar um menino sub-12 que já tem 3 anos de clube, por exemplo, tu sabe quantos minutos ele jogou, quantos jogos ele foi convocado, quantos gols ele fez, quais participações que ele teve, quantas assistências ele teve. Então, todos os dados a gente tem Sim, mas lá no Grêmio, para contratar, eles não sabem usar isso. Porque o que eles trouxeram de draga, eu vou te dizer, esse departamento lá do Grêmio, o nome CPP. É o CDD. Esse CDD do Grêmio tem que botar tudo para a rua. Porque eles só trouxeram draga. Existe também um caso mais extremo. Hoje, casos extremos, a gente sempre vai falar Flamengo e Palmeiras, né? E aí o Palmeiras hoje é sabido que eles têm 24 analistas de mercado, tá? Em que eles olham meninos de 14 anos para cima. 14 anos para baixo, os observadores olham e levam para o clube. 14 anos para cima, Eles analisam.
o analista de mercado que analisa. Então, realmente, esse sistema, ele está bem difundido nas categorias de base do Brasil, né? Todos eles têm acesso, assim, cada um do seu clube, digamos assim, né? Mas é o analista de mercado que olha um menino de 15, 16 anos. Então, no Palmeiras isso, né? Então, para te ver como realmente essa história do Moneyball, acho que pegou e passou para... E tu tem ideia, quer dizer, certamente tu tem esses números, quantos % da categoria de base do Grêmio, que é o que tu tem conhecimento, se tu tiver conhecimento de outros clubes, Sim. né? Quantos % da categoria de base realmente vira atleta profissional, seja de que time for e em que divisão for? Isso é um funil muito grande, né? E é muito relativo. Hoje, em cada categoria, a gente tem mais ou menos uns 30 atletas, tá? De subida para subida, sempre vão uns 20 e pouquinhos, 22, 23. Lá no profissional, aí o funil é muito grande. Isso depende muito da gestão que vai trabalhar. Eu não estou dizendo nem que... Essa era a segunda pergunta. Sim. Quantos % são formados? Sim. Né? Quantos % realmente viram jogadores e para onde eles vão? Nem quantos % é aproveitado aqui. Mas quantos % realmente viram atletas profissionais e vão para onde essas pessoas? Não tenho esse dado para te dar números percentuais, né? Hoje o Grêmio trabalha muito bem essa questão de base, tem subido muitos atletas. Só para te ter uma ideia, assim, no ano passado eu fiz um levantamento de que o pessoal que estava ali da sub-14 até o profissional, que fica ou em Eldorado ou no CT profissional, tinham 65 atletas que tinham passado pela escola. Então isso refletia mais ou menos 50% de todo o número de atletas que o Grêmio tinha, né? Então realmente é um número bem considerável dos meninos que chegam cedo e vão recebendo as oportunidades mais para cima, vão sendo levantados, né? A gente tem uma preocupação grande também na questão de formar o cidadão, não somente o atleta. Então hoje no Grêmio já tem se investido também em curso de inglês para o menino, caso ele não dê certo no futebol, né? E o Grêmio tem tido também um trabalho muito bem feito, de que vários meninos que se acredita que não vão chegar no profissional, o Grêmio tem negociado para mercados diferentes. Então, para a Arábia, o Grêmio tem negociado muitos meninos, leste europeu, o Grêmio tem colocado também muitos meninos numa negociação que o atleta, que o Grêmio não recebe valores financeiros, mas ainda fica com um percentual de uma futura venda, né? Então, o Lincoln agora deu um dinheiro para o Grêmio quando foi vendido, né? E o TT também, né? O Grêmio recebe ativos que ainda já saíram do clube há 5, 6 anos e volta a receber algum valor financeiro. Exemplos como... vamos falar daqui mesmo. Vamos supor assim, jogadores da base que estão chegando naquele limite dos 20 anos ali, não vão... Tem algum futuro, mas não estão sendo aproveitados. Tem como se fazer, como foi feito no início com o Pedro Cuiabá, que foi emprestado para o Caxias. Sim. Depois o Caxias diz, não, vamos comprar esse cara, né? Mas talvez se ele tivesse destacado um pouco mais o Grêmio, trazer ele de volta um pouco mais experiente. O Grêmio fez isso também nos últimos anos, que teve o Guilherme Guedes, que foi um lateral esquerdo, que foi pro Ipiranga. Certo. O Guilherme Azevedo, que foi um ponteiro esquerdo também, que se apostava muito nesse menino na base. É um dos melhores talentos que a gente tinha. No profissional não conseguiu e também foi parar no Ipiranga emprestado. Depois acabaram voltando e sendo negociados para outros clubes. Então, realmente, o Grêmio tem encaixado, assim, meninos que ficam perto. Que né? ficam perto, ficam com sendo observados. Até jogam contra o próprio clube, né? Teve também agora o Gabriel Meia, também voltou pro Grêmio, ele também estava emprestado. Então, assim, tem ainda esse empréstimo que, digamos, pode ser uma última tentativa de um menino que tu aposte mais, né? E até fortalece o futebol do interior, né? Sim. Também, E qual é a orientação tática que se dá para o menino? Segue o modelo que está sendo executado no profissional daquele momento? Se tenta dar uma multiplicidade para ele poder ser mais versátil, totipotente, digamos assim, versátil. Sim. Como é que é trabalhado o esquema de jogo na base? A base ela é muito feita não somente para atender aquele momento do profissional, mas como para formar um atleta mais integral, né? Então, às vezes o menino ele vai jogar de zagueiro, depois ele vai tentar uma lateral, depois ele vai tentar um volante, às vezes vai sair da zaga, vai para o ataque, vai sair do ataque, vai para a zaga.
acontece muito essa troca, não só de tática, mas também de posição, porque o menino ele precisa ser formado, né? Ele não pode simplesmente entrar lá embaixo com 9, 10 anos sendo atacante e nunca mais pisar em nenhum outro momento, porque ele não vai entender o que o colega dele pode passar, né? Então, às vezes, ele entende troca de posição, às vezes ele só entende e se comporta melhor. Então, a gente não tem um modelo fechado. A gente não trabalha... o profissional joga assim, a gente tem que se espelhar e tá tudo fechado. A gente procura formar o atleta de uma forma mais integral. Vocês precisam estar preparados para o que se apresentar, porque muitas vezes também o treinador hoje no Brasil, o Mano Menezes chegou agora, não faz nem 6 meses. Será que o mesmo esquema dele era do Quinteiros? Aí a gente adaptou a base pro Quinteiros, daí troca pro Mano Menezes. Será que o Mano vai permanecer até o final do ano? Será que vai... Eu acho que isso que fala eu acho que é o mais lógico, né? Preparar para tudo. Sim. O cara tem que ser polivalente. E uma coisa que a gente não pode deixar de te questionar que a gente tem visto, especialmente no Grêmio, no Inter já tinha um trabalho bem mais antigo, mas no Grêmio frutificou e a gente vê muito mais o futebol feminino. Sim. Inclusive sendo campeão aí. Sim, mas reduziu, né? O Campeonato Gaúcho agora, esse ano, só tem 5 clubes. Do profissional, né? Começou né? lá com o Passarinho, o Yura. Isso, o Yura tem participado bastante. Que talvez tenha sido ali não o que deu o pontapé inicial, porque a gente sabe que tem atleta que foi para a calçada da fama e foi atleta do clube e hoje tem 60 anos ou perto de 60 anos. Então, na verdade, o futebol feminino já existe há muito tempo, mas que deu aquela pedra fundamental desse processo que agora, né? O futebol feminino, ele, de fato, ele tem crescido de forma exponencial no Brasil, né? Inclusive com muitos incentivos, né? Da CBF e tudo mais. A gente tinha no Cristal ali as categorias da Sub-17 para baixo até 2023. E em 2023 a Sub-17 acabou sendo campeã brasileira, disputou a final contra o Flamengo. O treinador da nossa categoria era o Rubens, que hoje foi convocado para ser treinador da Seleção Brasileira Sub-15. E aí, em 2024, o Grêmio acabou migrando as categorias para a Ubra, porque daí unificou, né? Antigamente ficava lá em Gravataí, ficava só o profissional e a Sub-20, e a Sub-17, Sub-15, Sub-13 ficavam tudo no Cristal. Agora estão, a 15 para cima, estão todas na Ubra, então centralizou, naquela parte que a gente comentou antes, de quanto mais junto estiver, melhor, porque daí olha os talentos e tudo mais. Eu me lembro Se que ali, espelham, quando né? era Se no espelham. Olímpico, me traz um zagueiro de lá da base. Exatamente. Então, assim, o futebol feminino tem crescido muito, e o que tem acontecido é que as meninas têm começado cada vez mais cedo. E isso, obviamente, é muito melhor, porque elas treinam com mais tempo com a bola, mais tempo a parte tática, mais tempo a parte física. Agora, uma coisa que eu noto também é que eles estão trazendo meninas aqui dos países Um profissional, sim, né? Tem dos apostadas vizinhos, sul-americanas, né? A Lorena, a goleira era daqui de Era Porto do Grêmio, Alegre. né? Era do Grêmio, mas não era a gaúcha, né? Mas não sei te dar essa informação. Que é um espetáculo, né, cara? Foi ela que defendeu o pênalti agora Senhora, cara, que do joga, título. O Brasil aquela foi guria. campeão. Campeão Foi da 4 a Copa 4, América, né? foi 4x4 e a Lorena Daí pegou um pênalti. A eterna Marta, mais uma Fez um vez. golaço, né? No último lance do jogo. Essa aí. Aí tu vê, Depois né, ela mas- perdeu o pênalti, né, na decisão. E aí a Lorena A Lorena perdeu. garantiu a coisa. Pois é, outra coisa que eu sempre achei que nós deveríamos investir, como investe o Corinthians, como investe o Palmeiras, São Paulo, é o futsal, cara. Sim. Sabe, a gente tem uma que também pode trazer recursos para os profissionais. Sim, né, sim. cara? Mas é engraçado porque Reformar aqui o Gigantinho. mas a dupla Grenal aqui, o futsal da dupla Grenal nunca foi tão forte. Foi, nós fomos Não. campeões mundiais, cara. Foi? Do futsal. O Inter? Foi, Claro. foi. É. Campeão mundial. É que eu sou antigo. Inclusive queriam botar lá, ou não sei, até se não botaram, campeão do mundo no Beira-Rio, lembra? Acho que claro. chegaram a botar um luminoso. Se não botaram o luminoso, queriam botar. Pediram para tirar depois. É que eu sou anterior. Eu sou do tempo do Valig, dos irmãos Portilho. Não, é que nós temos assim o Rio Grande do Sul, cara, tem aquele polo de Erechim, Carlos Barbosa,
Caxias, né? Sempre foi forte no futsal. E O Porto Alegre Atlântico, também. o Atlântico de Erechim, De né? Erechim. O do Porto Alegre Paulo tem a César tesourinha ali que não é Carpegiani. nada utilizado, Não, né? o tesourinha o Grêmio poderia utilizar e o Inter reformar o coisa. Além Gigantinho. de trazer... O Gigantinho. E ter um aporte profissional para isso, né? O Disputar futsal a cena. realmente no eixo Rio-São Paulo ele é muito forte. Muito forte, forte, né? O que eu acredito também que possibilita tem muitos clubes. Então isso gera financeiro. Aqui teve uns jogadores que foram antológicos, né? O Ronaldinho Teve- Gaúcho, teve né? o- Como do começou do futebol. futsal. O Tobias pai do jogou zagueiro, aqui. né? Manuel Tobias. O Manuel Tobias veio. Claro, não, e jogou. vinha muita gente do Ceará, lembra? O Ceará O tinha próprio o Ortiz, né? Sumoff, É, né? O Ortiz, que o filho dele agora tá jogando no Flamengo, né? A Isso, gente Ortiz. teve o que jogou na categoria profissional de campo, o Mitchue, Mitchue tentou ir pro campo, depois voltou pro salão, né? depois voltou pro salão. Então, assim, o Grêmio tem desenvolvido internamente um projeto para começar com o futsal o quanto antes. Tá? Nesse momento, não há uma defasagem muito grande. Por quê? Porque os nossos meninos pequenos, eles acabam jogando em outros clubes também. Sim. Então, de futsal. Né? Então, quando eles não têm... Obviamente, a prioridade é totalmente do Grêmio, né? Mas quando eles não têm jogo, quando eles não têm treino, eles vão lá jogar. acabam jogando futsal. Então, eles estão se desenvolvendo nessa área. Mas acredito que muito em breve o Grêmio vai Mas eu voltar a acho que ter o futsal futsal. hoje está mais forte no interior, né? Não, o Rio Grande do Sul é enfraqueceu Carlos Barbosa. muito Carlos também, né? Barbosa, Carlos Barbosa e Erechim ainda disputam o É nacional. o Atlântico, né? É. O famoso Atlântico do Paulo César Carpegiani e Borjão. Os Antigamente dois a gente tinha irmãos. muitos clubes na capital de futsal. Sim. Teresópolis. Teresópolis, o Grêmio ali, tem na frente do Beira-Rio ali, como é que é? União. Grêmio Náutico. O Grêmio Náutico Gaúcho. O Gaúcho. Tem do União Raul. também tinha, né? Então a gente tinha, historicamente, a gente tinha muitos Valig. clubes de futsal, né? Que se O perderam Valig. nos últimos Não, tempos, e o né? Inter mesmo, né? O cara? Inter. Foi um expoente nacional, né? Mundial. Então, isso enfraqueceu a federação, imagino eu, e acabou enfraquecendo Não, a agora modalidade. tinha, né? e agora tinha duas federações, né? É. Eles brigaram lá, tu soube dessa história? E tem, inclusive, o Rio Grande do Sul também poderia investir, só pensando aqui no próprio basquete. Sim. Né? Caxias, Santa Cruz. Né? Canoas andou tendo um time, né? Canoas era vôlei, né? Que Vôlei, era né? Sei que o União forte, tem, né? União tem todas as Mas o que eu modalidades. noto Sempre aqui foi, que o né? União, por exemplo, aí o pessoal se destaca aqui e vai jogar em Chapecó, Isso. É por causa do Criciúma. profissionalismo, né? Eles vão parte embora. financeira também. E tem gente que vai até pro exterior. Já tem alguns meninos aí Hoje, no por exterior. exemplo, é um absurdo que o Corinthians no futsal paga para os jogadores, cara. Sabe? É E o fortíssimo feminino São do Paulo. Corinthians também, né? Mas voltando para um assunto que tu falou, mas ficou en passant, a gente fugiu, mas eu acho que vai ter que ser um novo programa. É sobre essa questão da SAF. Isso aí não tem como fugir desse assunto. E só para provocar e para iniciar. O Chelsea só virou... Aqui na Inglaterra os clubes podem ser vendidos, né? Uhum. Mas o Chelsea, o Manchester City, né? Quando eles foram comprados por grandes conglomerados financeiros, o próprio Paris Saint-Germain é um time que não existia, foi inaugurado em 1970. Quando eles foram comprados por grandes conglomerados, que eles viraram essas grandes equipes. No Brasil só tem 3, 4, 5 equipes no máximo que não precisam ser SAF. Flamengo, Palmeiras, Mas Corinthians, e o caso do Atlético Mineiro e do... E o Palmeiras é meio SAF. Palmeiras né? já é uma Isso. SAF, né? e lá o Atlético Mineiro... É que eu não vejo E o clubes Cruzeiro- do tamanho dos nossos se sustentando com o associativismo. Sim. Entende? Tem que ter uma empresa atrás. Tem que Só- ter só uma pra te dar uma gestão ideia. profissional de cima a baixo. A Vou gente te dar- discutiu aqui até com o Poison, né? O médico, Sim. ex-médico do Inter. Até na parte médica, cara. Tu tem que ter uma coordenação técnica de tudo aquilo. Sim. E não coordenações políticas em cada área. Concordo. cara. Concordo. mas é que também falta um Mas tu pouco... só faz isso se tu tiver uma empresa Mas aí que tá, coordenando. aquilo que tu falou no início, falta a questão da gestão. Vou te dar um exemplo. O Real Madrid tem associados na China. O Flamengo tem menos sócio que o Inter. E o Flamengo é o clube que tem mais torcida no Brasil. O Flamengo tem patrocínio. Pois é. O Flamengo tem investidores.
Por quê? Porque hoje é uma empresa que está bem gerada e dá certo. Eu vou Tu te vê, dar e um o exemplo, Corinthians tá? é uma empresa mal gerada e é tão forte. Mas no momento que, por exemplo, não sei, é que a gente fala muito em SAF, mas tem vários Sim, o Vasco modelos, da Gama virou né? SAF e não deu certo. Pois é, aí que tá, uma gestão bem colocada. Tu ias comentar? Assim, um exemplo que eu posso dar, assim, eu sou muito a favor da SAF, tá? Porque eu acredito que a gestão, ela tem que vencer acima de tudo, né? E às vezes a gente tem grandes intenções num clube associativo, porém esbarra em muitos problemas internos, em que às vezes a torcida olha assim, não queremos que o clube seja vendido, mas por dentro a realidade não é tão simples assim quanto se parece, né? Simplesmente, vamos fazer uma boa gestão. Talvez agora, se o Marcelo acabar ganhando a eleição do Grêmio, ele vai injetar bastante dinheiro, talvez seja uma SAF mais parecida com o do Palmeiras, digamos assim. Mas assim, um dado que eu tenho, nos últimos anos, o CT Cristal ali, que é onde começam os meninos, né, na escola, a gente tem uma realidade que a cada R$1 investido, só das vendas dos últimos, desde 2018, tá? Então a gente está falando de 8 anos de venda. A cada R$1 investido na estrutura, o Grêmio recebeu 6 de volta, tá? Isso que o Alisson ainda não foi vendido. Se o Alisson for vendido, esse número vai jogar lá para cima. E mesma coisa do Gabriel Mack. E o Vieri, que também está sendo falado que vai ser vendido. A venda do TT foi construído... O TT, ele começou desde a escola. Então está dentro desse número, né? Sim, mas eu ouvi falar que com o dinheiro do TT foi construído um centro... O alojamento lá de Eldorado. Então, assim, se a gente se depara com uma situação de que a cada R$1 que é investido na escola, voltam R$6, um grande empresário, num clube que é um modelo de SAF, que vai olhar a médio e longo prazo, o que ele vai fazer? Ele vai botar muito dinheiro ali, porque vai voltar 6 daqui a 5, 6, 7, 8, 10 anos. Às vezes o pessoal olha para a SAF e fala assim, hoje o clube é SAF e tá aí, não tá ganhando nada. Só que a SAF... A SAF não é modelo curto prazo. Quem compra o clube, ele vai olhar médio e longo prazo. E a maioria dos investidores dessas empresas, o que eles procuram? Clubes falidos. Sim. Em péssima situação. Comprar em baixa, né? Para te pegar zerado. Não, eu vou te dar um exemplo. E aí, o que tu vai precisar? 4, 5 anos, cara. Não, eu vou te dar um exemplo concreto aqui que não tem como contrapor. O Botafogo. O Botafogo é fechar. Esse John Textor, né? Isso é um santo, um deus que caiu no Botafogo. Cruzeiro também. Né? Curitiba é o primeiro da Série B. Sim, mas olha aqui. E estavam falando, né? Como é que pode? Aqui, a SAF tá na Série B. Opa. Mas só para concluir. Nunca o Botafogo seria campeão da Libertadores. e outro exemplo. E campeão brasileiro. E eu vou fazer uma perguntinha para vocês, os três aqui. Há quanto tempo que o Grêmio e o Inter não são campeões brasileiros? Mas essa é uma pergunta que tem que se fazer. Mas essa é uma pergunta que, infelizmente, nós vamos ter que responder no próximo programa. Próximo episódio. Eu quero agradecer muito a participação do Dr. João Marcos Riso. Eu que agradeço. Do Dr. Ricardo Nogueira. E, obviamente, que abrilhantou muito aqui. Né, sinta-se acolhido pela gente. A gente quer muito que tu volte outras vezes. Sempre será um prazer. Para engrandecer o debate aqui com informações. Muito obrigado. Eu quero... Antes de terminar, eu sou gremista, mas vou fazer uma defesa aqui dos nossos amigos colorados, porque eles estão dizendo que a gente só traz gente do Grêmio, né, e tal. É o seguinte, o lançamento do livro sobre o Braulio, Garoto de Ouro, com o prefácio do Falcão. Então prepare-se aí que está sendo lançado. E eu vou fazer aqui, Jefferson, a defesa dos nossos co-irmãos colorados, né? Apesar da presença perpétua aqui, cadeira cativa do Riso, né? Vamos convidar os nossos coloradinhos aqui, que estão que nem nós, abraçadinhos em nós, né? Para eles virem aqui também. Sofrer junto. Isso. Não me deixe sofrer sozinho. Everson, quero te agradecer muito a participação, dizer que o estúdio tá aberto, né? Obviamente, desejo sucesso no teu trabalho. Obrigado. Sem dúvida. Sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. E a gente, fiquem ligados, vocês que nos acompanham, semana que vem um ex-atleta colorado de ponta. De ponta!
Beijo pra vocês, boa semana. Voltamos semana que vem com mais um Sala de Prescrição. Valeu, obrigado.